Já está aqui, Paloma. Querido, Oi, Paloma. tudo jóia? Maravilha. Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu estou viajando, gente. Eu deixei meu material de suporte de essas coisas tecnológicas em casa. Estou me ajeitando aqui. Peraí. Beleza, tranquilo. Paloma vai trazer uma fala para a gente sobre jejum. Paloma, nem todo mundo acho que te conhece, então fala um pouquinho de ti e o tempo é teu. Beleza. Gratidão. Tá todo mundo me ouvindo bem? Dando para ouvir jóia? Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Paloma Baldi. Eu trabalho com jejum. Já tem desde 2006. Minha primeira prática de jejum, inclusive, foi neste ano. E logo em seguida eu já comecei a receber pessoas que me solicitaram atendimento e acompanhamento nessa área, né? Foi nesse período que eu comecei as práticas de jejum intenso, inclusive. O que a gente chama de jejum intenso? São os jejuns prolongados com restrição e abstinência bem profunda mesmo do que eu chamo de substâncias, né? Que são as substâncias ingeridas, que são as comidas, né? Em outros termos, alimentos. Então, vamos lá. Hoje eu faço acompanhamentos de jejum, inclusive online. Quem quiser pode me seguir no Instagram, Paloma_Baldi. Eu faço desintoxicações, procedimentos de desintoxicações e retiros, inclusive, na área de jejum espiritual e desintoxicações do corpo físico. Então, minha área ela é essa mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa que muita gente me pergunta, né? E realmente existe muita controvérsia e desentendimento, inclusive, nessa área, é o que é jejum, né? Jejum é a gente se abster de alguma coisa. E não necessariamente comida. Você pode estar fazendo um jejum de palavras. Então, qualquer coisa que você está deixando de praticar, deixando de ingerir, isso é uma prática de jejum. Então, tem muitas pessoas que fazem jejuns espirituais, por exemplo, retiros espirituais, perdão, em que praticam jejum de palavra, que é chamado silêncio absoluto, né? Existem jejuns nesse sentido das práticas espirituais, jejuns inclusive dentro de algumas linhas de pensamento. Então, você entra na pratyahara, por exemplo, que são práticas de yoga dentro da meditação. Então, são práticas intensivas também de jejum, só que são os jejuns internos, né, para trabalhar o espírito e não somente o plano físico. E quando a gente está falando aqui, no caso, né, que é onde eu vou focar também, na questão do jejum, na alimentação e nas ingestões de substâncias, quando a gente fala de jejum, o abster, né? Então, por exemplo, eu estou em jejum seco, que é considerado o jejum mais intenso que tem. É quando você não está ingerindo absolutamente nada, né? Nem água. Aí as pessoas viram e falam bem assim, eu estou em jejum de água. Todo mundo entende que a pessoa está ingerindo água, mas, na verdade, se você for levar ao pé da letra, seria o contrário, né? A compreensão do jejum seria que a pessoa não estaria bebendo água, já que o jejum é se abster, né? Então, existe essa compreensão distorcida, né, sobre a questão do jejuar. Então, existem jejum de sólido, existem jejum de líquido, existem os tipos de jejum, vamos lá. Existe um jejum das janelas, que eu quero falar sobre isso também, que hoje está muito conhecido como as práticas do jejum intermitente. Eu vou explicar um pouco sobre isso, que nada mais é do que um funcionamento biológico natural do organismo. E existem os tipos de jejum. Então, vamos lá, dos mais intensos. Isso é uma coisa que muitas pessoas me procuram, muitas pessoas me perguntam. As pessoas que eu estou fazendo acompanhamento, elas, em geral, sempre pedem uma boa explicação nessa área, para elas entenderem quais são os níveis. Inclusive, se uma pessoa está querendo adentrar profundamente na prática da abstinência de substâncias, se ela está querendo entrar, de fato, na não ingestão de substâncias, ela precisa compreender esses degraus, tanto ascendente quanto decrescente, para poder compreender quando entrar no jejum e saber como sair do jejum. Porque o mais importante de você jejuar, muitas pessoas pensam que é
entrar no jejum. O mais importante não é entrar no jejum, o mais importante é você sair do jejum, porque senão você pode causar um choque no seu organismo. É um cuidado que a gente tem que ter também ao entrar em jejum. Então, vamos lá. Do mais intenso às ingestões mais densas. Então, o jejum mais intenso que existe é o jejum seco, né? No caso, eu trabalho com a questão da consciência prânica, então a gente trabalha com essa questão do jejum seco. É um jejum no qual você não está ingerindo nada, tá? Numa introspecção muito grande, no qual você tem a compreensão quântica, inclusive, das percepções da energia universal. Então, tendo o jejum seco, depois existe o jejum de água, que em termos de jejum líquido, é o jejum mais sutil que tem. Depois do jejum de água, tem o jejum dos líquidos autênticos. O que seria um líquido autêntico? É tudo aquilo que você espreme, escorreu, você bebe. Tá? Eu vou explicar isso depois. Se eu não me engano, o Noé está comendo uma melancia. Então, se ele pegar essa melancia e espremer ela, ele vai estar fazendo uma ingestão de um líquido autêntico. Tem muitas pessoas que estão no estado de liquidariano que pegam o que ele está fazendo agora. Já pode praticar aí, hein, Noé? Pegam o que ele está fazendo. Ele vai mascar a melancia. Ele vai ver com uma quantidade grande de melancia. Ele pega um pedaço assim, ele ingere isso, masca, e ele vai simplesmente cuspir uma pequena parte de fibras que tem na melancia, porque a maior parte dela é líquida, né? Então, isso que ele vai estar ingerindo é um líquido autêntico. Então, tem muitas pessoas que estão no estado liquidariano. O que é o estado liquidariano? São pessoas que simplesmente estão fazendo uma dieta totalmente à base de líquidos, tá? Isso é um tipo de práticas de jejum. Então, tem pessoas que sentem falta de mastigar coisas no estado liquidariano que fazem exatamente isso que eu estou dizendo. Pegam a melancia, mastigam, porque é um hábito sensorial do corpo humano, que a gente tem que aprender a respeitar isso também, quando a gente faz práticas intensas de jejum. Então, o corpo sente falta dessa mastigação. Então, essas pessoas, elas mastigam, sente o paladar daquela coisa, cospe, e o líquido ela consegue ingerir. Então, isso está dentro de um estado liquidariano, por exemplo. Então, esse é o liquidariano autêntico, pode-se dizer assim. O que seria um patamar acima disso? Seria os sucos. Tá? Então, a gente falou de sumos, estamos falando de suco agora. O que seria suco? Toda a compreensão que vocês precisam ter a respeito de suco. Suco é aquela substância no estado sólido, então eu não estou mais falando de líquido. Substância no estado sólido. Peguei uma maçã, vou bater ela no liquidificador com água. O que eu estou fazendo nada mais é do que pegar uma substância sólida, diluindo ela em água e transformando ela num sólido diluído. Então, esse já não é mais, digamos assim, um liquidariano autêntico. Tá? Ele estaria aí sendo liquidariano, porém ingerindo partículas sólidas. Esse já seria o quarto estágio, dentro dessa escada de crescimento, dentro das sutilezas das ingestões, dentro dos jejuns. Tá? Recapitulando, então, jejum seco, água, líquido autêntico e sólidos diluídos, que seriam os sucos. Dentro dessas questões de sucos, a gente entra nas diluições, que seriam os sucos ralos e os sucos densos. E aí isso também vai interferir no tipo de fruta que você ingere. Tem frutas que são mais fibrosas e tem frutas que são menos fibrosas, como a melancia, por exemplo, ela é extremamente aquosa. Então, se você pega uma manga, ela é bem fibrosa, então vai ser um suco denso, né? Então, em estágios, patamares de práticas de jejum, esse aí já seria um estágio denso de jejum. Então, não é aconselhado, por exemplo, quebrar um jejum seco com um suco desse tipo, porque ele é denso. Tá? O ideal é você ir para a água e para os sucos mais sutis até chegar nas partes mais densas. A partir daí, a pessoa já começa a ingerir e sempre a quebra, no caso sólida, o ideal é com fruta, que é considerado um alimento autêntico, né, para a nossa concepção.
Eu acho que dá para vocês entenderem, então, os tipos de jejum mais intensos. A partir daí, seriam jejuns específicos. Eu estou fazendo jejum de cereais, estou fazendo jejum de folha, estou fazendo jejum de sei lá o quê. Então, é isso. Acredito que vocês tenham entendido. As outras questões sobre o jejum que eu gostaria de mencionar, que eu até falei sobre a questão do jejum. Gente, eu estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês falam, tá? Porque eu começo a falar, eu vou falando e falando. Então, vamos lá. Sobre a questão do jejum intermitente, gente, eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque é um assunto que está todo mundo falando agora e tem um monte de gente praticando. O que é o jejum intermitente, gente? Que é a coisa assim, mais natural do organismo, é o tal do jejum intermitente. Por que ele funciona? E, de fato, funciona, principalmente a janela 12-18, né? Porque nada mais é de 12-18 ou 12-20. Que é a janela aberta da pessoa estar ingerindo das 12 às 20 ou 18 horas. Quando eu estou fazendo processos de desintoxicação com qualquer pessoa, a primeira coisa que eu faço é enquadrar ela dentro desse período de desintoxicação. Quer dizer, essa janela de alimentação. Porque, fora isso, o organismo está fazendo desintoxicação, assimilação de substâncias. Então, não se deve ingerir absolutamente nada nesse período se você está querendo uma desintoxicação corpórea. Por isso que o jejum intermitente funciona, porque ele nada mais faz do que pegar o seu organismo e botar ele para funcionar dentro do horário que, de fato, é o horário biológico de funcionamento do organismo. Então, o que acontece? É como se eu estivesse limpando uma casa agora. Estou limpando a casa, estou varrendo o chão, e aí entra vocês todos aqui com o pé sujo de lama. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em pane, né? Eu vou parar e ficar olhando para a cara de vocês, ou eu vou ficar que nem uma doida tentando fazer as duas coisas, né? Que é limpar e tentar organizar tudo. E é exatamente isso que acontece no organismo da pessoa. Então, essa janela que eu disse das 12 às 20 é quando a pessoa tem que ingerir substância, é quando o organismo está preparado para ingerir substância. Fora isso, ele está fazendo assimilação, digestão e eliminação de substâncias. Então, qualquer horário que vocês estiverem ingerindo fora do horário de fato, alimentação, vocês estão fazendo conflito de funções dentro do funcionamento biológico do corpo. Então, o que acontece? Principalmente no período da manhã, deve ser respeitado, que é quando o organismo está fazendo as eliminações, né? Então, se eu estou precisando eliminar substâncias no meu corpo e eu estou ingerindo, o organismo vai entrar em pane, ele não vai conseguir fazer as funções ideais dele. E aí é aí que as pessoas começam a desenvolver doenças, porque o organismo não vai conseguir fazer as liberações corretas das toxinas, não vai conseguir fazer as liberações corretas das substâncias, vai dar pane no sistema mesmo, e aí ele vai começar a absorver coisas, inclusive toxinas, e a partir daí que gera as doenças. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa quer fazer, né, se vocês estiverem com pessoas, inclusive com quadros clínicos, o ideal é sempre encaixar ela dentro de uma janela, tá? Dessa janela de alimentação. Então, esse é o jejum mais básico que existe, porque são jejuns de horas, né? São apenas algumas horas em que a pessoa ela vai ficar sem estar ingerindo nada, que é das 20 ou 18 horas até o meio-dia do dia seguinte, respeitando o horário de funcionamento biológico do corpo, que é o horário natural dele, de estar fazendo essa assimilação e essa liberação de toxinas e qualquer substância que ele precisa liberar. Então, esse é um jejum simples, um jejum de horas. Para quem está começando no jejum, o ideal é que comece dessa forma, através dos pequenos períodos do corpo, né? Esses pequenos períodos de horas. A partir daí, as pessoas vão aumentando. Tanto que, inclusive, dentro da prática de jejum intermitente, existem as janelas maiores, né? Inclusive a janela de 24 horas, na qual a pessoa faz apenas uma ingestão por dia. Quero deixar bem claro isso, que quem segue jejum intermitente, cuidado. Eu não uso essa palavra, eu não gosto de utilizar essa palavra porque as pessoas confundem, tá? Tanto que eu sempre utilizo o horário de funcionamento biológico do corpo. Por que eu não gosto de utilizar o jejum intermitente nas minhas práticas, nas minhas orientações com as pessoas? Porque essa galera do jejum intermitente, que está divulgando, inclusive, eles falam coisas que não são nada saudáveis. Como vou te dar um exemplo. No período de janela, né, no período, por exemplo, da manhã, que era para a pessoa estar em jejum,
fala que a pessoa pode tomar café. Café é uma das substâncias mais tóxicas que existem. Como que eu posso estar desintoxicando meu organismo se eu estou intoxicando ele ao mesmo tempo? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, o ideal nesse período é que a pessoa ela fique no estágio seco ou ela fique tomando água, um chá de gengibre, enfim, para estar, inclusive, auxiliando nessa liberação de toxinas. Vamos lá. O Noé falou aí também sobre a questão de eu ter me apresentado e eu achei interessante falar uma coisa para vocês. A maior parte das pessoas que eu conheço que trabalham com jejuns intensos, inclusive, ou nessa área da saúde, a maior parte dos praticantes de jejum que eu tenho visto, assim, conhecidos meus amigos, inclusive, buscam muito o jejum por uma questão apenas de saúde, que nem eu mencionei aqui, né? Tudo isso que eu falei até agora está muito mais focado na saúde. A minha história pessoal de vida, a minha ideia, como que a minha história começou, não foi por conta de saúde, graças a Deus eu sempre tive boas questões de saúde. A minha questão do jejum, ela veio por orientação espiritual, então todas as minhas práticas de jejum, pessoais, inclusive, elas são de autossuperação, autocontrole, autossuperação não só espiritual, como física, mental, emocional e principalmente corpórea. Então, de fato, é um autocontrole maior que eu busco dentro de mim. Sempre foi espiritual, porque eu tenho questões espirituais minhas desde criança. Então, são percepções que eu tive dentro dessa prática de jejum. E é muito pouco falado essa questão do jejum dentro da parte espiritual. E toda vez que eu trabalho as práticas de jejum, eu trabalho com as percepções dos 4 corpos, que é um dos assuntos que eu vou estar mencionando aqui com vocês. Porque nós não somos apenas esse corpo que as pessoas estão vendo aqui. Nós somos um conjunto de muito mais corpos. A gente sempre fala em 4, mas nós somos muito mais do que isso. Os 4 corpos, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, são os principais corpos para a gente trabalhar as primeiras compreensões de si próprio. Então, por que eu estou falando isso? Porque toda prática de jejum, as pessoas pensam que o importante é apenas o corpo físico. Não, não é o corpo físico. Na verdade, é uma coisa que eu sempre falo. O corpo físico é uma máquina biológica maravilhosa e divina que responde a todos os conjuntos de crenças e programas que vocês colocam dentro dele. Conjunto de crença nada mais é do que os programas que você coloca. Então, se a sua mente ela crê em alguma coisa para o seu corpo, é o que ela vai estar fazendo, é o que o corpo vai estar fazendo. O corpo reproduz exatamente tudo que o seu conjunto de informação mental mandar. Então, muita gente me procura assim, Paloma, mas eu estou extremamente intoxicado e eu quero fazer uma prática de jejum intenso. Eu procuro, sim, saber quais são os níveis de toxicidade que a pessoa está, porque eu preciso entender quais são as reações físico-biológicas que ela vai desenvolver, que ela pode vir a desenvolver. Mas, muito mais do que isso, eu procuro conversar com a pessoa e entender como que a pessoa é internamente. Porque, na verdade, é esse conjunto interno que vai aflorar as reações no campo biológico dela, no corpo físico. Tá? Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem desequilíbrio mental, não estou dizendo que é uma pessoa débil mental, gente, mas uma pessoa que tem uma turbulência mental, desequilíbrio que eu digo isso, ela tem dificuldade de controlar as linhas de pensamento dela, ela é uma pessoa muito ansiosa, por exemplo. Essa ansiedade ela vai refletir no corpo físico dela. Então, ela pode me gerar questões a serem trabalhadas e acompanhadas com ela no processo de jejuar dela. Isso é muito importante. Então, uma coisa que eu sempre falo é que toda pessoa que entra em processo biológico de desintoxicação, ou seja, fazendo uma desintoxicação à base de jejum, ela vai estar alterando o conjunto de 4 corpos dela. Muita gente pensa que ela vai alterar apenas o conjunto do corpo físico. Não, ela vai alterar todos os 4 corpos. Todos os 4 corpos eles sofrem reações baseadas nas desintoxicações. Então, vamos lá. Eu queria voltar também um pouquinho, que é muito interessante, no que eu estava falando a respeito das questões biológicas. A partir do 3º dia de jejum intenso, o organismo ele já está fazendo um processo chamado de autofagia, que nada mais é do que o organismo ele está consumindo todas as células defeituosas e os problemas que tem no corpo. Por isso que hoje muita gente está procurando
a níveis de saúde as práticas de jejum. Isso foi comprovado cientificamente, para poder fazer as liberações de qualquer malefício que ela tenha a nível de saúde hoje. Então, o jejum, de fato, é muito importante que as pessoas pratiquem. Primeiro, porque quando você compreende, inclusive essa questão dos 4 corpos que a gente está falando, a gente compreende que nós estamos dentro de um sistema no qual a pessoa está completamente dependente das substâncias, dos alimentos. Eu vou falar assim, eu gosto de falar substâncias, porque tem coisas aí fora que a gente não merece nem chamar de comida. Mas, enfim, né? Está sendo vendida como indústria alimentícia. Então, o que acontece? Essas substâncias, elas são altamente dependentes químicas, fazem você se depender daquilo ali, viciam você, viciam seu corpo mentalmente, emocionalmente, enfim. Geram diversas substâncias químicas no seu corpo que te tornam dependentes disso. Então, as pessoas, elas estão comendo absurdamente muito mais do que elas realmente precisam. É um fato. Todas as pessoas, eu falo isso porque é o meu trabalho, isso para mim é diário. Então, os relatos de pessoas que começam a praticar jejum, principalmente os jejuns intensos, e falam com todas as letras: eu estou me sentindo melhor assim, com menos ingestões. Meu corpo, meu desempenho físico, inclusive a níveis de atividades físicas, ele se desenvolve, ele se desempenha muito melhor com a baixa consumo de substâncias. Isso é um fato. Então, o organismo, ele entra no funcionamento natural dele, que não precisa dessas substâncias todas que as pessoas ingerem, principalmente essas substâncias da chamada indústria alimentícia, né? Porque a indústria de verdade é a natureza. Então, é importante também as pessoas compreenderem isso aí, que, de fato, reduzir a quantidade de ingestão dessas substâncias é o melhor para o funcionamento biológico do corpo, e o jejum vem ajudar muito nisso aí, que é outro motivo pelo qual o organismo está extremamente sobrecarregado, causando doenças para as pessoas. Por isso que eu mencionei a questão da autofagia aqui. Então, agora eu vou falar, gente, sobre a questão das desintoxicações e reações das desintoxicações nesses 4 corpos. Isso é uma coisa que quase ninguém fala. Então, vamos lá. Eu vou começar pelas reações de desintoxicação no corpo físico. Quando a pessoa ela entra no processo de jejum, ou ela entra no processo de reeducação alimentar, ou ela entra no processo de... Quando ela faz isso, o organismo dela vai entrar em desintoxicação. A primeira reação no corpo físico, a maior parte das pessoas relata, é dor de cabeça. Aí, o que a medicina fala? Você está com dor de cabeça, está sem comer, você está fazendo isso porque você está fraca e precisa comer. Não. Tá? A reação, esse sintoma de desintoxicação é o primeiro sintoma que existe de desintoxicação, é a dor de cabeça mesmo. Nada mais é porque o organismo começa a se limpar, ele libera essas toxinas, e nessa liberação de toxina, o organismo avisa: ó, estou com alto índice de toxicidade. Ele estava dentro da célula e está começando a ser liberado para ser eliminado. É exatamente isso que está acontecendo quando você começa a sentir dor de cabeça. Então, o que a pessoa ela precisa entender? Ela precisa ter calma com o organismo dela. Você entupiu o seu organismo de porcaria e ele teve extrema paciência com você. O organismo ele é maravilhoso e divino, ele responde a tudo, todas as ordens que você faz. Então, ele é lindo, ele está aí dando conta de você agora. Ele é lindo, agradeça pelo seu corpo todos os dias da sua vida. Então, ele fez isso por você. Você precisa compreender que está na hora de você ter paciência e fazer por ele. Então, quando você está fazendo um processo de desintoxicação, um jejum, e a sua cabeça começou a doer, e, em geral, são raros os casos em que ela dói muito forte. Normalmente, é aquela dor fraca e persistente, que começa a ficar incômoda porque ela é persistente, tá? Mas ela tende a acabar quando demora muito, uns 3 dias. Então, só para vocês verem, são sintomas que a gente já espera, tá? Por que 3 dias? Porque a partir daí o organismo já liberou o excesso de toxina e ele consegue ficar com essas liberações mais suaves e o organismo ele para de reclamar, pode-se dizer assim. Não é reclamar, é ele dizer que a toxicidade está alta porque está sendo eliminada, né? Então, esse é um principal sintoma muito esperado na dor de cabeça, mas não é forte. Dá para ir levando.
Quando é muito forte, nada mais significa do que o seu organismo está extremamente intoxicado. Então, o que a pessoa precisa fazer nesse caso é ir fazendo níveis mais gradativos de prática de jejum e liberação de toxinas e, de fato, modificar a alimentação dela, tá? Você quer saber como é que está o seu corpo? Entra em jejum. Você vai saber se ele está o nível de toxicidade que está nele. Outras reações que tem são as náuseas e são os chamados os tetos pretos, as tonturas, né? O organismo, quando ele entra em desintoxicação, ele concentra toda a energia dele em desintoxicar. E isso, de fato, no organismo muito intoxicado, causa muito desgaste de energia. Por isso que algumas pessoas têm o que a gente chama de teto preto, que é quando a pessoa vai levantar, vai fazer algum movimento brusco, e ela tem uma tontura. Então, o que a gente sempre orienta nesses casos? Estado de presença. O que é o estado de presença? É a concentração absoluta em cada momento do que você faz. Quando você está concentrado nesse estágio, você vai perceber essas variações de equilíbrio, pode-se dizer assim, e aí você faz todas as atividades tranquilo e não acontece nada. Isso é bom também porque ancora você dentro da sua percepção do plano mental, da sua percepção espiritual, da presença no estado do aqui e agora, que se der tempo eu chego lá para falar, porque é muita coisa para falar aqui. Então, eu não posso falar de todos os sintomas, as náuseas acontecem. Vou explicar um pouquinho da questão da náusea. Um organismo que ingere muitas substâncias, principalmente muitas substâncias densas, pesadas, massas, álcool, carne. Então, o organismo, para dar conta daquilo ali, ele libera uma grande quantidade de suco gástrico. Lógico, né? E o organismo que faz isso todos os dias, o organismo vai estar habituado a isso. Então, quando a pessoa ela entra em jejum, o organismo vai continuar liberando aquela mesma quantidade de suco gástrico, porque é o programa que você colocou nele. E isso pode causar, assim, uma náusea muito grande para quem está fazendo jejum, um desconforto estomacal muito grande, tá? Então, quando as pessoas estão nesses estágios, de fato, o ideal é fazer bem devagarinho as práticas de jejum. As desintoxicações a nível emocional. Que agora eu quero que vocês compreendam. Eu estou falando agora no conjunto de 4 corpos. Foi o que eu disse. Nós não somos apenas um corpo físico. Tá? Uma pessoa, para praticar jejum, ela vai ter que entrar dentro dela, ela vai ter que entrar na zona de autocontrole, na autopercepção de si própria, descobrir quem ela realmente é. Tá? Por isso que todas as religiões do planeta têm o jejum como conhecimento de si próprio, tem a prática. Todas as religiões têm algum momento em que ela faz jejum, porque o jejum é espiritual. Não tem como falar de jejum, não tem como praticar jejum sem que você trabalhe esse conjunto de 4 corpos. A desintoxicação a nível emocional. São coisas que eu sempre falo. Cuidado quando você entra em jejum com as pessoas que vocês estão interagindo. Por quê? Porque a pessoa ela fica sutil, ela fica com o campo emocional dela, não é fragilizado, mas mais sensível. Então, a pessoa ela vai ficar extremamente, ela pode variar de irritada, nervosa, raivosa ou extremamente chorosa. Ela vai entrar no estágio de poder chorar. Então, tem pessoas que ficam chorando o dia inteiro, tá? Porque altera essas percepções do campo emocional. Então, a gente peço para tomar muito cuidado, principalmente com as pessoas, porque você pode estar lá jejuando, uma pessoa passa na sua frente, aqui e agora, e aí eu vou xingar a pessoa, tá? Então, essas são questões de liberações do campo emocional. Quando a gente fala de espiritualidade dentro das percepções do campo emocional, a gente vê que a gente tem que se auto-observar e descobrir por que eu me permito variar o meu humor, o meu estado emocional por conta de pequenas reações. Então, o jejum ele vem para fazer essas purificações e essas autossondagens. Perceber quais são os momentos que me causam oscilação emocional. E o que acontece? O ser para estar em estado pleno, o ser para estar em estado de gratitude, ele não pode estar suscetível a variar a felicidade da abundância dele de acordo com pequenas situações que acontecem no dia a dia dele.
Então, isso é importante para fazer a pessoa se conhecer e se descobrir o seu campo emocional. Por que que eu vou me irritar se uma pessoa passou aqui na minha frente, quando eu estou falando com você? Aí eu entro no campo do julgamento, que é o campo mental. Eu vou falar depois, tá? Mas é só para vocês perceberem o quanto que o jejum, de fato, é uma prática espiritual. É uma prática de conhecimento do conjunto de 4 corpos, que é isso que eu estou descrevendo aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, se você está fazendo jejum e começou a ficar irritado, a culpa não é da pessoa que está do seu lado. Compreenda que a responsabilidade é sua por estar passando por desintoxicações no campo emocional. Então, toda a responsabilidade precisa de uma ação. Então, você se controla, medita, respira. A respiração sempre auxilia nisso, tá? Então, vai esse lembrete aí para quem gosta de praticar jejum, que se começar a se observar, você vai ver que as emoções, elas oscilam bastante. Sobre a questão agora do campo mental, né? Dentro das práticas de jejum, o campo mental ele pode oscilar. Como eu falei, pessoas que têm níveis de ansiedade, elas podem aumentar aí muito o fluxo de pensamentos numa tela mental dela. Essa pessoa, se ela não entrar no nível de controle mental, e mais uma vez o jejum vem para isso, para ancorar a pessoa no campo da percepção dela, ela pode ficar estressada. E aí ela vai estar entrando em comunicação com o corpo emocional dela. O estresse mental vai gerar uma ansiedade, essa ansiedade. E aí por que muita gente quebra jejum? Estresse mental. A ansiedade gera uma compulsividade. A compulsividade vai gerar uma vontade de ingerir substâncias. Então, o campo mental, na desintoxicação, a pessoa pode ou ficar mais agitada mentalmente, mas tem pessoas que a maior parte delas, graças a Deus, as que eu acompanho pelo menos, a maior parte delas entram em um estágio de plenitude mental, ou seja, os relatos da maior parte das pessoas é exatamente que elas ficam mais serenas, mais tranquilas, a agitação mental diminui, tá? Por conta dessas agitações mentais do campo mental, quando você vai facilitar uma prática de jejum, é muito importante, principalmente se for jejum intenso, é muito importante que você conheça o quadro psicológico da pessoa. Se ela sofre de crise de ansiedade, se ela sofre de depressão, se ela sofre de bipolarismo. Então, isso é muito importante, tá? Jejuar não é brincadeira, principalmente jejuns intensos, que é também uma linha de trabalho que eu faço. Por isso que eu estou mencionando todas essas coisas aqui. Desintoxicações a níveis espirituais. Muita gente me procura para ter esse tipo de trabalho e acompanhamento. Como é que é a desintoxicação a níveis espirituais? Tem reações no plano físico de desintoxicações a nível espiritual? Tem, tá? Aumento térmico de temperatura interna. O que é isso? Você sente calor, mas não é um calor externo, é um calor interno. O que isso significa? Significa que as suas nadias elas começaram a se purificar. O jejum faz isso. E quando as nadias elas começam a se purificar, acontece esse aumento de temperatura interna. Não tem solução. A prática nisso aí é tomar banho, tá? Senão a pessoa vai acabar quebrando o jejum mesmo. Então, o ideal é tomar banho de novo, botar um pano, principalmente aqui na região da nuca, um pano umedecido, porque essas coisas acontecem. Tem pessoas que nunca tiveram experiências espirituais e durante as práticas de jejum começam a ver coisas. São as liberações de percepções espirituais. Começa a ter mais percepções nos sonhos, mais estados da percepção de outros seres, inclusive. Existe um amortecimento que acontece aqui na fronte também. Então, são desintoxicações a nível da espiritualidade. São reações que a gente já começa a esperar quando a pessoa faz jejuns, principalmente jejuns intensos. Eu não estou dizendo que são apenas esses, tá, gente? Tanto no nível físico, emocional, mental e espiritual. Esses são os mais comuns. Eu não posso ficar aqui listando quais são as características das desintoxicações desses 4 corpos, porque a gente não vai sair daqui hoje. Mas são os mais comuns que eu estou querendo dizer. Parece muita informação,
Mas quando a pessoa está no dia a dia ali, ela está sendo bem monitorada e acompanhada dentro de uma prática de jejum, principalmente intensa, ela vê que é tranquilo, né? Nada mais é do que você entrar no estado de presença. Então, o que acontece? Quando você está fazendo jejum, que você percebe esse conjunto de 4 corpos, você começa a descobrir mais sobre você mesmo. Você começa a descobrir como é que o seu organismo reage e você começa a se empoderar do seu organismo. Você começa a perceber que, de fato, você não é um ser dependente dessa quantidade absurda de substâncias que as pessoas ingerem. Que, de fato, é muita substância ser ingerida que está sobrecarregando o organismo das pessoas. Então, é, de fato, muita coisa. Então, você começa a se empoderar do seu poder físico, você começa a ver que você tem mais disposição, inclusive. Só que o que as pessoas não entendem? Estou intoxicado. Muitas vezes as pessoas nem aceitam que estão intoxicados, tá? Para início de conversa. Estou intoxicado é um estágio inicial. Corpo limpo, bem disposto, com prática de atividades físicas regulares. No meio disso aqui, tem um espaço, que é a jornada que você vai fazer. No meio dessa jornada, você começa a fazer essa transição para o jejum. Essa transição para a desintoxicação acontece esse monte de reações da desintoxicação que eu mencionei aqui. O que a pessoa faz? Ela desiste. Entende? Porque muitas das vezes ela desiste porque ela não tem entendimento do assunto. Porque ela tem medo. E ela tem medo porque ela é bombardeada pelo sistema médico lá fora, que tudo que ele quer, porque ele é financiado pela falsa indústria alimentícia, ele quer continuar te deixando doente. E aí ele fala para você que você tem que comer a cada 3 horas com panturrar de comida e de substâncias que só vai te tornar viciados, perdão. Tá? Então, nada mais é do que isso. Então, nessa distância, tempo físico, o que vocês precisam fazer é respeitar o funcionamento do corpo de vocês, respeitar que houve um conjunto de programas biológico-físico que você colocou nesse conjunto de crenças mental que interfere no seu corpo biológico. Então, existe uma etapa aí que você tem que desconstruir esse conjunto de crenças até que você consiga. Por isso que a reeducação alimentar ela tem que ser feita de forma numa transição suave. Tem muita gente que me procura, inclusive, porque estava numa alimentação densa, foi para uma alimentação mais sutil, não fez a transição de forma gradativa, respeitando esses programas do organismo, e aí voltam, regridem para essas alimentações mais densas. Então, é importante fazer essa transição, fazer essa compreensão dos 4 corpos. Por que essa compreensão dos 4 corpos? Porque se eu estou ansiosa, a primeira coisa que eu vou fazer é despejar isso em cima da comida. Eu achei muito interessante uma parte da palestra do Chaba ontem, que ele fala que nós somos seres sensoriais, e nós somos, de fato, seres sensoriais, e que nós estamos o tempo todo buscando prazeres. E é o que nós somos. Nós somos um ser lindo que estamos vivendo uma experiência material divina nesse planeta, e nós somos repletos de conjuntos de sensibilidade, de paladares, de olfato, de visão, de um monte de coisas que nos trazem prazer. Eu já dei uma live sobre isso no Instagram, inclusive. Se eu não me engano, eu estava com a Eli. E o que acontece? Como as pessoas elas só estão buscando 2 tipos de prazeres hoje. Porque elas estão esquecendo que todo o corpo dela é sensorial e consegue se alimentar. Porque a alimentação, de fato, ela é energética. Desconstruam na cabeça de vocês que a alimentação é de substâncias biológicas. A alimentação ela é energética. A energia, tudo é energia, tá? Então, você tá com uma pessoa, receber um carinho, isso é alimentação. É por isso que as nossas relações interpessoais elas têm que ser as melhores possíveis, as mais amorosas possíveis, porque amor é alimento. E é o principal alimento que existe. Então, as pessoas, nessa vida corrida que está aí fora, elas estão concentrando as percepções de prazer em 2 situações apenas. Comida e sexo. E está sendo tão desequilibrado essas questões, vocês podem ver que o sexo está sendo esquisito. Tanto que está tendo muitos casos de abuso, violência sexual está aumentando, quer dizer, sempre teve. E a questão da alimentação, ela cada vez mais está viciante e cheia de produtos químicos. Por quê?
porque as pessoas não conseguem sentir prazer e suprir as necessidades de prazer em todos os campos energéticos que o corpo inteiro pede. Então, esse estágio de presença, esse estágio de compreensão, eu estou melancólica hoje, em vez de ir para a comida, descobre o estágio mental que você está, o emocional que você está, o jejum traz isso, essa introspecção, e percebendo, descobrindo de fato o que você está sentindo e qual que é a origem da causa daquilo ali, você consegue se suprir energeticamente falando, se alimentando de uma outra fonte. Você está chateado com seu namorado, por exemplo, a solução não é você se entupir de chocolate, a solução é você conversar e receber o carinho dele. E muito mais do que receber, fazer a troca. Só estou dando um exemplo aqui para vocês, para as pessoas entenderem por que muitas das vezes as pessoas despejam tudo em cima do alimento, tá? Em cima dessas cumilanças generalizadas. Por isso também, mais uma vez, que eu sempre trago essa compreensão do conjunto de corpos, para que a gente não se torne, não continue sendo escravos desses impulsos causados por agitação mental, descontrole emocional, falta de percepção do espiritual e, muitas das vezes, vícios bioquímicos no organismo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso estar acrescentando aqui. Nós temos 15 minutinhos, pelo que eu estou vendo, tem tempo pra caramba aqui ainda. Essa compreensão que a gente dá sobre as desintoxicações, as práticas de jejum, as pessoas pensam que o jejum é sofrimento, e não é sofrimento, tá? O jejum é muito bom. O jejum traz um ancoramento gigante para o corpo, traz uma percepção, um autocontrole. Você deixa de ser um refém desse sistema, que eu acabei de falar aqui. Ele gera vícios muito grandes no organismo, ele gera vícios e descontroles. Tem muitas doenças hoje que são comprovadas já, lógico, que provenientes da questão da má alimentação. Então, quando você entra numa prática de jejum, que você percebe, primeiro, que o seu corpo precisa de bem menos do que isso, e você empodera ele, você vê que o seu potencial é gigante, é enorme, e que o corpo funciona muito melhor, em todas as questões possíveis. Então, é isso. Não é sofrimento, jejum. É para ser feito devagarinho, tem que tomar muito cuidado, tá? Não aconselho que ninguém simplesmente está fazendo as ingestões normais. Ingestão que eu falo, gente, é comida, tá? As ingestões normais e do nada entrar em jejum. Não façam jejuns intensos, sem acompanhamento, sem supervisão. A prática de jejuar, ela é linda. Quanto mais a gente pratica, quanto mais as pessoas de fato entram nisso, mais elas querem, elas querem, elas querem. A maior parte eu fico muito tempo no estado líquido. A maior parte da minha ingestão ela é baseada nas ingestões de frutas, em sucos. Não que a minha ingestão se baseie apenas nisso, mas quanto mais eu pratico o jejuar sutil, para mim, melhor. Quem me acompanha sabe que eu desenvolvo atividade física e todas as vezes que eu estou com menor índice de ingestão é quando meu desempenho físico é maior. Então, o sono melhora, uma série de questões no corpo físico, mental, espiritual melhoram. Então, pratiquem jejum. Não é, querido? Eu falei rápido demais aqui, falei tudo que eu queria. Eu queria ver se... Queria abrir para que alguém quiser falar alguma coisa, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser perguntar, porque tem um tempinho aí ainda. Não acho que eu tenha esquecido de falar nada dentro do assunto. É isso. O que você me diz? Paloma, o que você acha de falar sobre os seus próximos eventos que você vai fazer em breve? Rapidinho. Tá. Eu vou falar tanto de evento como a questão de acompanhamentos que eu faço, tá? Então, eu faço acompanhamentos online. Então, tem pessoas que me procuram para diversos aspectos possíveis. Tem pessoas que me procuram tanto para falar de quadros específicos de doença. Eu acabei, por exemplo, um atendimento com um rapaz que estava sofrendo do fígado, sobrecarga alimentar, e olha que a maior parte da ingestão dele é vegana,
Cuidado com isso, gente. A alimentação vegana não necessariamente seja saudável. Tem um monte... Algodão doce é vegano. Isso não significa que é saudável, tá? Então, gente, por amor, cuidado com isso. O fato de ser vegano não significa que seja saudável. Então, essa pessoa em específico, ela me procurou porque ela já estava sofrendo com o fígado. Então, eu fiz um trabalho com ela de desintoxicação, reeducação alimentar. Então, são coisas que eu acompanho as pessoas de acordo com o quadro da pessoa, de acordo com o que ela quer. Então, eu faço esses acompanhamentos tanto no campo físico, quanto no campo, Paloma, eu quero fazer jejum. O meu objetivo não é limpeza de corpo, meu objetivo são práticas de jejum, práticas espirituais. Então, eu também faço esse tipo de trabalho. A base do meu trabalho é exatamente essa. É muito mais espiritual, compreensão dos 4 corpos, percepção, consciência prânica, do que física, mas isso também acontece, porque uma coisa está interligada à outra. Toda prática de desintoxicação no plano físico vai alterar percepções no campo espiritual e vice-versa. Então, eu faço acompanhamentos online e eu faço os acompanhamentos presenciais, tá? Inclusive, eu vou estar iniciando agora um acompanhamento de 21 dias presencial, no qual vai estar envolvendo reeducação alimentar e desintoxicação, tá bom? A pessoa, nesse caso específico, ela vai estar vindo até mim, então eu vou estar viajando, estou aqui em Vitória agora, eu vou estar viajando, exatamente para eu poder fazer esse acompanhamento presencial com essa pessoa, vai durar 21 dias. Então, existe essa possibilidade também. Existe a possibilidade no qual eu vou até a pessoa. Em janeiro, eu vou estar fazendo um retiro em grupo. Esse retiro em grupo vai ser em Florianópolis. Ele é já um retiro voltado para a desintoxicação no corpo físico mesmo. Então, a gente vai estar trabalhando, vão ser 14 dias, que é chamado retiro de purificação. Então, existe desintoxicação à base de sucos verdes, é uma dieta completamente crua que eu faço com a pessoa, porque existe uma pequena porção que a pessoa ingere substâncias sólidas, mas a maior parte é de sucos verdes, porque a gente trabalha a desintoxicação. Eu vou estar trabalhando a limpeza de fígado e vesícula, eu estou trabalhando as práticas de enema. Isso são coisas que eu não mencionei aqui. Práticas de jejum devem ser seguidas de práticas de enema, por causa das desintoxicações. É a prática mais básica de enema, de desintoxicação, porque existem outras, tá? Eu sigo a linha Yogi, por exemplo, então eu sigo os Chatkarmanis, que são as purificações físicas e corpóreas. A mais básica que existe é a prática de enema. Existem as outras também, mas é o mínimo do mínimo que eu oriento para qualquer uma pessoa que está fazendo desintoxicação os enemas. Quando acontecem práticas de retiros espirituais mais profundos que eu faço, aí eu introduzo algumas outras técnicas de Chatkarmanis, que são técnicas yogas de purificação. Mas não é muito comum eu fazer isso, porque são técnicas mais profundas. Os enemas, para quem não sabe o que eu estou falando aqui, nada mais é do que as limpezas do intestino, tá? São as lavagens intestinais. Então, se eu estou liberando toxinas do corpo, eu estou liberando o intestino e auxiliando ele a fazer essa liberação de toxinas e substâncias que estão acumuladas no corpo. E o intestino, ele é extremamente importante que ele esteja limpo para qualquer prática tudo que nós estivermos falando a respeito de alimentação, bem-estar físico, desintoxicação. A limpeza intestinal é o básico que tem das purificações. Então, nesse retiro, a gente vai trabalhar com 4 práticas. Limpeza de fígado e vesícula, enemas, sucos verdes desintoxicantes e os jejuns, tá? Então, existe isso. Esse é um retiro que eu faço, que eu chamo de retiro de purificação. E o grande, que é o que as pessoas mais me procuram para fazer dos procedimentos que eu sigo, é o processo espiritual dos 21 dias, tá? Que é uma prática intensa de jejum, é um processo espiritual, é um mergulho interno mesmo,
A base dele de jejum são 7 dias de seco, 7 dias de líquido. 7 dias de seco que eu falo são 7 dias sem ingerir absolutamente nada, nem água. 7 dias de sucos diluídos a 25% e 7 dias a 40%, completando então 21 dias. Tem diversos protocolos espirituais que acontecem dentro desse retiro. Ele é o retiro que foi descrito no livro da Jasmurim, Viver de Luz. Eu sigo esse protocolo, sigo exatamente o protocolo do livro. Já tem anos já que eu faço esse trabalho e é onde as pessoas mais me procuram, é exatamente esse processo espiritual dos 21 dias. Eu faço acompanhamento da limpeza de fígado e vesícula também pela internet e práticas de jejuar. Então, se a pessoa quer fazer uma prática de jejum intenso, estou vendo aqui o Rodrigo e a Pri, coisa mais linda, os dois. Eu não estou vendo as outras janelinhas, não, gente. Eu só estou vendo 4 janelinhas aqui, eu não sei mais quem está aí, tá? Mas então, o Rodrigo e a Pri... Só interrompendo rapidamente, está tendo algumas perguntas no chat, eu posso ler para ti, se você quiser. Só para você saber que tem. Fala aí para mim, não é porque eu não estou vendo. Tá, então eu vou ler as perguntas todas, aí você avalia se dá para... Como é que você responde? Vou ler tudo de uma vez. Vamos lá. Nossa, o pessoal está soltando uns fogos aqui. Espera aí que eu vou botar o fogo. Tá. Me fala quando você estiver pronto. Nessas horas que eu sinto falta da minha casa, que é no meio do mato. Fala, querido. Tá, primeiro a Pátria, ela pergunta qual é a quantidade... Eu vou ler todas de uma vez, porque talvez tenha algumas coisas que se repetem. Então, a Pátria, ela pergunta sobre quantidade de água recomendada por dia nesses processos. Segunda, a Aline, ela fala que escuta muito no meio acadêmico sobre alta ingestão de frutas e esteatose hepática, acho que por conta dos sucos, né? Ela gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E a Marisa, ela faz a seguinte pergunta, né? Para a pessoa iniciante, o que comer ao meio-dia no café da manhã, já que eu tomo café assim que levanto... Oi? Tá, já que eu tomo café assim que levanto e esperar até as 12 horas pode ser tortura. O que é melhor consumir? E aí a última pergunta é que gostaria de saber como funciona o jejum para quem faz uso de medicamentos. Será que a gente consegue responder? Tá. Eu vou tentar responder. Ingestão de água. A primeira coisa que a pessoa precisa entender sobre água. Se ela está fazendo jejum ou desintoxicação, seja lá o que for. Eu sempre falo isso, inclusive eu acabei de... Deve ter umas 2 semanas. Acabei não. Deve ter umas 2 semanas que eu fiz um post no Instagram exatamente falando sobre água. A água é o agente que faz a liberação de toxinas no organismo. Então, a respeito de jejum, principalmente de jejum intenso, ou a pessoa está no jejum seco, ela não vai ingerir água, ou ela vai ingerir muita água. Isso eu estou falando a nível de jejum desintoxicação, tá? Eu sei que aqui tem muita gente que está no estado frugívoro, e aí a gente entra numa outra questão, que também é importante a pessoa entender que dentro do estágio de transição, quando tem uma transição alimentar, existe uma desintoxicação. Se existe uma desintoxicação, a água ela é importante. É diferente da Eli, por exemplo, que já é frugívora há anos. Isso, então, é bem diferente de uma pessoa que está em processo de transição alimentar. Quando a gente está falando de desintoxicação e transição, a gente precisa beber muita água para poder auxiliar o corpo na liberação de toxinas. Então, eu sempre oriento. Eu, por exemplo, não ingeri nada. Eu estou sem ingerir coisas. Eu ingeri uma pequena parcela de água hoje. Essa aqui é uma garrafa que eu faço uso, tá? De vidro, eu sempre aconselho. De 1 litro. Por quê? Porque eu consigo controlar visualmente o que eu estou ingerindo. Então, o ideal é beber pelo menos 2 litros de água para quem está em processo de desintoxicação, que é o processo de jejuar. Lembrando que existem níveis de toxicidade. Se uma pessoa toma remédio, por exemplo, o ideal é que ela tome mais água, tá? Porque o medicamento, ele causa desidratação a nível celular, parte interna da célula. E se ela como é que eu posso explicar isso rápido? Se o organismo está desidratado, a célula ela vai tender, isso é osmose, ela vai tender a desidratar para poder fornecer água para o organismo.
começa o processo de doenças aí, tá? Então, os fármacos, eles fazem isso, tá? Eles causam desidratação a nível corpóreo. E as pessoas não entendem. Eu estou extremamente inchada, eu estou com acúmulo de líquido no corpo. Eu esqueci o nome que se dá para isso. Por que que isso acontece? Porque como ela está com muita toxicidade no corpo, é osmose. Então, o organismo vai tentar colocar aquela água ali, entendeu? A toxina está acumulada, o organismo não está conseguindo liberar, então ela precisa se hidratar. Parece meio controverso, mas é exatamente isso. Ela precisa se hidratar, e hidratar não vai ser ela beber 1 litro de água por dia, vai ser ela beber no mínimo 2 litros de água durante todos os dias. Então, as pessoas elas precisam começar a beber água. As pessoas não bebem água. A gente sabe disso aqui, não bebem água. Então, a orientação que eu sempre dou para as pessoas que eu acompanho é ter uma garrafa de vidro de 1 litro, para que elas consigam ver. Esse negócio de ficar tomando copinho de água não funciona, porque a pessoa enche lá 200 ml de água e joga fora uma parcela de água. Você não consegue controlar a quantidade de água que você toma. É por isso que eu sempre oriento a garrafa, tá? Então, por exemplo, meio-dia eu terminei de tomar a minha primeira garrafa. Aí eu vou lá, encho a garrafa de novo e tomo até às 6 horas da tarde. Se possível, eu tomo mais depois. Qual foi a outra pergunta? Então, vamos lá. A gente está às 11 horas que a gente está com um tempinho livre, né? Então, a palestra que vai começar logo a seguir, ela pode se estender um pouquinho depois também. Então, a gente não está tão apertado de tempo assim, Paloma, mas vamos responder, vamos finalizando, né? A Então, última pergunta que você me fez, qual que foi? Foi sobre a questão do jejum remédios. Que faz uso de medicamento. Tá. Vai depender do tipo de medicamento que a pessoa toma. Então, é aí que tá. Quando eu sempre falo, jejuar não é brincadeira. Eu não posso, profissionalmente falando, dentro de ética, inclusive, eu não posso chegar e dar uma orientação como essa aqui. Por quê? Porque eu preciso saber o que essa pessoa tem, qual que é o remédio que essa pessoa toma, qual que é os sintomas que ela está sentindo, quanto tempo essa pessoa toma, porque dependendo do tempo dela, o nível de toxinas no organismo dela é muito alto. Então, eu não posso falar, a Paloma falou isso, ela orientou isso, porque eu não sei, tá? Eu sempre falo o seguinte, isso é muito importante. Todo corpo é um universo. O meu universo não responde da mesma forma que o do Rodrigo responde, que o da Priscila responde. Não responde hoje e não vai responder nunca, porque o meu universo me pertence e o universo deles pertence a eles. Tem um outro detalhe. O conjunto de informações que eu tenho no meu universo hoje é diferente do conjunto de informações que vai existir daqui a 10 minutos, porque nós estamos em constante e permanente modificação o tempo todo, a nível físico, mental, emocional e espiritual, e isso precisa ser respeitado. Por isso que os acompanhamentos de jejum, eles são diários e permanentes o tempo todo e 24 horas. Então, eu não sei como é que está essa pessoa, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o que ela passa. Então, o que eu sempre digo, todo organismo reage de uma forma diferente, entende? O que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra pessoa. Não tem como isso. O mais ideal, se essa pessoa realmente ela quer jejuar, pede para ela entrar em contato comigo, não sei quem é aí, que você já falou, eu já esqueci. E aí a gente faz um acompanhamento, que nem eu falei, está dando para fazer acompanhamentos online, e aí a gente consegue fazer isso. Dependendo do medicamento, ela pode estar tirando, que a gente faz uma desintoxicação, inclusive, do medicamento. Mas para isso eu preciso saber se ela primeiro pode tirar esse medicamento, entendeu? Senão, a gente faz desintoxicações com o medicamento. Mas aí vai depender de cada caso. Esse caso específico, por exemplo, que eu estou dizendo que eu estou indo para casa para fazer o acompanhamento, é uma pessoa que está com medicamento ingerindo, e não é só um, entende? Então, a pessoa está vindo até mim e a gente vai fazer um acompanhamento presencial exatamente por conta de diversas características. Está aqui entre nós, ela se pronunciou, ela está aqui. Quem? Ela está aqui entre nós. Oi! Ei, minha linda! Gente, a Fernanda está fazendo acompanhamento comigo online já tem um tempo já e está sendo muito legal.
Então, eu não falei, gente, porque eu não posso sair falando o nome das pessoas assim, né? Do nada, né? A pessoa tem que se pronunciar por livre e espontânea pressão. Brincadeira. Mas é a Fê, gente, é ela mesmo. E Quer aí falar a um outra pouquinho, Flor? pergunta, Paloma, era sobre o que comer, então, quer dizer, para quem não consegue ficar em jejum até meio-dia, o que que você recomenda, é, assim, de menos pior nessa questão de ingestão pela manhã? Vamos lá. Primeiro, se ela está dizendo para ela que ela não consegue, é o conjunto de crenças que ela está passando de informação no organismo dela. É a primeira coisa que ela tem que mudar. É o conjunto de crenças, tá? É aquilo que eu falei. O organismo da pessoa determina quem que é, a mente da pessoa determina como que o organismo vai reagir. Tem pessoas que me falam isso o tempo todo. Ah, Paula, eu não vou conseguir jejuar. Eu olho para ela assim, você vai conseguir jejuar, pelo menos se permita. Aí ela vai lá, tenta. Nas primeiras 12 horas ela acha o máximo. Quando ela vai ver, ela já está fazendo 3 dias de jejum. Isso é muito comum para mim. Então, assim, a primeira coisa é, de fato, se permitir. A segunda coisa, vamos entrar, então, na orientação dita mesmo. Lembra no início da palestra que eu falei sobre as escadinhas? Então, a escadinha era jejum seco, jejum de água, líquidos autênticos, líquidos sólidos, né, que são os sólidos diluídos, e aí já seria as frutas. Então, no caso de uma pessoa dessa, o que ela tem que fazer é a escadinha no sentido inverso. Fruta, líquidos sólidos, líquidos autênticos, água e jejum seco. Então, eu não sei o que essa pessoa ingere, mas o menos pior é as frutas, entende? Mas ela pode se permitir tentar, por exemplo, sucos verdes, que é um suco que vai nutrir ela, tá? Se ela não conseguir, eu já posso dizer o que ela vai sentir. Provavelmente, ela vai sentir o estômago dela vazio, ela vai sentir o estômago dela com aquele chamado de fome. Isso é uma outra coisa que eu explico para as pessoas quando eu faço acompanhamento. O que é fome, gente? A gente tem que desconstruir isso. As fomes são simplesmente reações biológicas do organismo que a pessoa acha que é fome porque foi ensinado a acreditar que é fome. Então, o organismo roncou, eu estou com fome. Não, você não está com fome. O seu organismo simplesmente está roncando porque ele produziu o suco gástrico. E ele está com alguma coisa ali com menos digestão. É exatamente isso. Então, as pessoas precisam desconstruir que processos biológicos é fome. O fato do seu organismo estar roncando não significa que você está com fome. Então, o que a pessoa vai sentir é isso. Ela vai estar acostumada, o organismo dela está acostumado a uma ingestão mais densa, e aí ela entrou no suco verde, beleza. Se ela entrou no suco verde, o que vai acontecer é que o suco verde é mais leve, apesar de nutrir, porque nutrir é uma coisa, pesar o estômago é outra, completamente diferente. Então, ela vai sentir isso aí, pode ser que ela sinta aquela sensação de ronquidão. Aí ela vai roncar e ela pode dizer, eu estou com fome. Aí, nesse caso, aí para tentar enganar a mente dela, ela come fruta. Entendeu? É o que eu poderia estar falando a princípio aqui, assim. Perfeito. Teve mais uma pergunta. Generalizando, porque, voltando aqui, gente, eu não posso dar orientações específicas se eu não conheço a pessoa, não conheço a rotina, tá? Eu estou generalizando. Eu gosto muito de prezar por essa questão, assim, cuidado com o corpo da pessoa, e eu preciso ter isso. Eu sempre tenho cuidado com quem eu estou acompanhando. E no caso aqui eu não estou acompanhando, então eu estou generalizando. Acho que a última pergunta, depois comentários finais, a Pátria perguntou se você faz uso de probióticos nos processos de jejum. Não, eu não faço uso de probióticos. Não tenho nada contra, mas eu não faço uso de probióticos. Por Beleza, quê? Paulo. Rapidinho, se quiser. Eu comecei a fazer uso de probióticos com o meu organismo e o meu organismo não ficou muito feliz. E eu só faço com as pessoas aquilo que eu auto-experimento em mim e eu vejo que dá certo comigo. Eu não posso orientar uma coisa que eu primeiro não experimentei a mim. Eu tive benefícios quando eu fiz uso dele, mas não é uma coisa que eu senti de fazer uso permanente. Então, mais uma vez falando, não vejo problema nenhum, acho muito legal quando algumas pessoas me perguntam, vai lá e faz, beleza. Só que para o meu organismo, eu não senti. E aí, dentro dos procedimentos, dos protocolos que eu sigo com as pessoas, eu não faço uso. Mas tem pessoas que me falam, Paloma, eu gosto de usar isso aqui, eu posso?
Pode, não vejo problema. Mas é por isso. Eu baseio todos os meus procedimentos quando tem substâncias, né? Porque eu tenho procedimento em que não tem substâncias, tá, gente? Só para vocês entenderem. Tem gente que me procura que não ingere nada, só ingere água às vezes, entendeu? Então, quando tem substâncias nos meus procedimentos, se baseiam em folhas e em frutas. É isso. Perfeito, Paloma. Acho que está ótimo. Muito grato, Paloma. Quer falar alguma coisa final? Eu quero agradecer do fundo do meu coração mais uma vez por essa divina oportunidade de servir a mim com a graça de vocês e a servir a todos, porque é isso que é importante. O que eu tenho em mim é importante que a gente sempre compartilhe com todos. E nada de mim seria nessa existência aqui se eu não pudesse compartilhar o que eu tenho. Então, mais uma vez, gratidão. Gratidão a vocês que estão aí por trás desses bastidores lindos do Vitalize, tá? Porque se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui partilhando esse monte de sabedoria aí a todos. Lembrando que sempre tudo é uma troca, tá? Eu cresço com todos que estão aí do lado da tela também. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Quem puder contribuir, tá, com o Vitalize, eles estão abertos aí, que eu acho que talvez tenha alguém que não saiba disso, mas eles estão abertos para receber doações, gente, porque por amor isso é muito importante. Os caras estão aí, ó, dando deles, então, para que a gente esteja aqui, estou fazendo propaganda mesmo. Então é isso, gente. Pura gratidão. E, ó, sempre que me convidarem, estarei de braços abertos, de coração também, tá? Um beijo no coração de todos. Espero que tenham gostado. Com certeza. Com certeza, Paloma. Muito grato, muito especial estar sempre contigo. Tem muito conhecimento, a gente sempre aprende muito contigo, uma grande inspiração para todos nós. Gratidão, gratidão. Olá, esperamos que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Para apoiar os projetos Vitalize, acesse apoie.vitalizefestival.org e faça sua contribuição, pois com seu apoio nós vamos mais longe.